pessoal, vamos lá, vamos fazer nosso fechamento aqui, então, do nosso mapa mental de vendas, nossa última trilha, tá? Então, recapitulando, passamos aqui por toda a jornada, tá? Essa é a nossa trilha. Primeiro contato, contato WhatsApp, qualificação, objetivo do contato WhatsApp é qualificação. Essa qualificação vai levar ao direcionamento para o processo de vendas, priorização do lead, classificação do lead scoring e direcionamento, agendamento de reunião, tá? Então, reunião aqui, sim, o objetivo da nossa reunião especificamente é venda, tá? Só que o nosso processo ele é um processo consultivo, então ele acontece em duas etapas, tá? O processo de vendas, tá? Ele vai acontecer em duas etapas. A primeira dela, efetivamente, é a venda, a exploração da venda e a venda efetivamente, que é a venda conceitual, a venda consultiva, geração de necessidade, geração de desejo, de intenção de compra. Então, aqui é o momento, aqui é o coração, aqui é o momento de efetivamente fazer a venda. Porém, ela não vai acontecer aqui instantaneamente, a não ser que, como a gente conversou, tenhamos aqui uma possibilidade em um hype de vendas muito objetivo, onde a gente tem a feeling, consiga resolver, tem um produto de prateleira, a gente já tem conhecimento prévio, sabe como funciona, sabe que eu posso vender, por exemplo, o kit específico para atender o cloud que vai funcionar, pelas características do imóvel dele, etc. e tal, a gente pode vender aqui, tá? Porém, lembrando que a nossa proposta de valor é fazer um estudo personalizado. Então, eu particularmente não aconselho, a não ser, obviamente, que tem aqui uma oportunidade de venda imediata e que tu consiga, por exemplo, desenvolver, elaborar isso durante o processo da reunião, durante a reunião. Tá? Como assim? Durante a reunião, eu vejo que é padrão e eu já faço ali, né, uma proposta, um estudo de viabilidade, né, durante a reunião. É possível fazer? É possível naqueles casos em que não vai fugir de um cenário que já é um cenário padronizado. Isso é interessante porque isso pode ser até direcionado no processo de qualificação. Então, se eu entendo, por exemplo, que eu tenho um perfil que eu posso vender aqui, tá? Nada impede que eu faça isso, mas sem perder a proposta de valor. A proposta de valor é fazer um estudo personalizado. Então, cuidem, tá? Tenham feeling aqui e cuidem. Eu, particularmente, aconselho a levar para o segundo momento, tá? Para o estudo de viabilidade. Mas, claro, como todo vendedor, vendedor ávido, se percebe que o cliente está naquele timing para fazer o fechamento. Se eu consigo, de fato, ofertar algo de prateleira que vai funcionar, consigo dar preço, consigo garantir, consigo dar as garantias, ok, fecho aqui, tá? Fecho aqui, daí posso usar o estudo de viabilidade depois, o orçamento só para assinatura, né, de contrato, fechamento e tudo mais. Mas fica esse disclaimer, tá? Venda consultiva, ela sempre vai acontecer em duas ou três etapas. Aqui a gente está prevendo duas, e aí ao longo da jornada de vocês a gente vai medindo se efetivamente faz sentido manter em duas etapas, tá? Mas vamos lá. E agora nós chegamos à nossa última trilha, que é efetivamente o orçamento, né? Que então passamos pela reunião e aqui eu vou entregar para o cliente uma proposta de valor. Aqui é o nosso estudo de viabilidade, tá? Só um orçamento. Então aqui começam algumas diferenças, tá? Na prática, tá, pessoal? Lembrando, orçamento. Nosso orçamento, ele precisa ser uma proposta de valor. Tá? Em que sentido? Efetivamente uma proposta de valor. Um estudo de viabilidade. Por isso que eu estou usando o termo aqui. Não sei se é o termo mais adequado e efetivamente vocês vão definir isso. Tá? Mas tem que ser um estudo de viabilidade, uma proposta de valor, um orçamento personalizado. Tá? É aqui que a gente vai começar a agregar valor. E o que isso tem que constar? Tá? Qual a diferença de um orçamento de prateleira para um estudo de viabilidade? É o termo que a gente está usando aqui. É o nível de detalhamento. Tá? O quanto eu vou aproveitar todo o meu processo de venda anterior, que eu já classifiquei, budget do cliente, já consegui identificar as dores, já fiz um mapeamento inicial para priorizar, já tirei informações dele, já municiei o vendedor de informações do mercado do cliente ou do perfil do cliente. Um orçamento de prateleira ele não leva nada disso em consideração. Tá? É como chegar uma distribuidora de peças e, e dizer que o meu carro não tá, meu carro tem um problema, o meu carro mecânico está apresentando um problema XPTO e o cara me disse, essa peça custa tanto. Tá? É diferente de eu levar numa autopeças que tem mecânico, o cara vai fazer um diagnóstico, vai avaliar e vai dar uma sugestão. Vai dizer, ó, Cláudio, olhando aqui o cenário, tu tem este problema, mas eu também percebo isso e isso, então de repente é mais vantagem para ti fazer isso e isso, me apresentar uma proposta de muito mais valor do que simplesmente uma troca de peça. De repente ela é até mais cara, tá? Mas pode ser que faça sentido, porque aquela peça do carro pode ter estragado em função de mau funcionamento de uma outra, por exemplo, e ele me sugere fazer um conserto que vai me possibilitar que eu não tenha, por exemplo, esse gasto a curto prazo novamente, mão de obra e tudo mais. Então, só um exemplo aqui bem esdrúxulo para entender a diferença base, tá, do que é um orçamento de prateleira. É aquele que não leva em consideração o cliente, tá? Simplesmente é a venda. E um estudo de viabilidade, uma venda consultiva, leva em consideração o cliente é o foco. Tá? Então vamos lá, o que tem que constar na minha proposta de valor? Tá? Básico, tá? Ela precisa constar forma de pagamento, né? Como qualquer orçamento, tá? Tem que constar, tem que ser claro isso, né? Qual é a forma de pagamento. Ela tem que tratar do investimento em si, tá? Então, sempre que eu usar formas de pagamento, eu vou me referir a investimento, tá? Não preço. Esqueça a palavra preço, tá? Aquilo que a gente comentou até conversamos no bate-papo sobre vendas. Preço é uma coisa fria, tá? Investimento tem valor. Tá? Então, lembrem disso, tá? Quanto o cliente está investindo. Investindo porque ele está comprando um sistema que vai trazer benefício, então ele está investindo, tá? Não é uma despesa, é um investimento. Tá? Então, tem que ter forma de pagamento, tem que ser claro. E aqui, quando a gente fala de forma de pagamento, é clareza e flexibilidade, tá? Então, quanto maior forem as flexibilidades dentro, obviamente, da disponibilidade de fluxo financeiro da empresa, melhor. Tá? Mas isso é uma questão de estratégia financeira, um outro assunto. Tá? Mas tem que ser claro. Tá? Tem que ser claro e, se possível, ter algum tipo de flexibilidade. Então, tratem sempre de investimento. Né? Sempre usem muito essa dinâmica de
quanto você está investindo e quanto você tem efetivamente de retorno. Tá? Essa relação de investimento ela vai sempre prever um tipo de retorno. Falem de garantias. Proposta de valor sempre tem garantias. Precisa ter garantias. O que são garantias numa venda consultiva? Tá? É tudo aquilo que eu, como empresa, me garanto, né, melhor dizendo, que eu vou entregar para o cliente. É de fato uma proposta em que eu vou cumprir todas aquelas promessas. Tá? Então, cuidem isso, tá? Cuidem as garantias. Tá? Então, geralmente, se o orçamento ele é um orçamento estruturado, é sempre importante deixar o cliente tranquilo em relação à oferta. Tá? Então, as questões que envolvem prazos, questões que envolvem seguro, por exemplo, se tiver na proposta, tá? Cronograma, próximo passo, que é o onboarding do cliente. Tá? Isso é legal, tá? Isso é bacana durante a proposta ser explorada. Se isso não tiver escrito na proposta, às vezes a proposta é padrão, se o sistema não tem como escrever, eu vou falar sobre isso durante a proposta. Aí eu vou sempre conduzir o cliente para isso. Tá? Quais são as garantias daquilo que ele está efetivamente comprando, tá? Como que eu vou entregar para ele, como que eu vou executar. E o mais importante, isso está aqui no final, nas propostas de valor, foco total nos benefícios. Foco total nos benefícios. Tá? O que de fato eu estou entregando para aquele cliente? É aqui que eu vou agregar valor. Tá? Então, quando eu falar, por exemplo, de desenhei aqui a melhor proposta, a melhor relação custo-benefício, tá? Estou te ofertando o sistema assim, assim, assado. Tá? O que a gente vai ter, o que ele vai te trazer de benefício ao longo do tempo, estimado, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá? O que eu estou agregando aqui? 1 ano de seguro gratuito. Estou agregando aqui também 2 anos de limpeza gratuita das placas. Estou agregando aqui suporte contínuo, 24 horas, qualquer tipo de dúvida, etc. Estou agregando aqui um sistema de controle para poder visualizar. Tá? Essa é a linha. Foco nos benefícios. Lembra, resolvi a dor do cliente, estou batendo nos benefícios e estou entregando, fazendo over delivery, tá? Que a gente chama de momento wow em orçamento. O cliente espera uma coisa, a gente entrega mais. Tá? E aí a gente fecha aqui a questão da proposta de valor. Tá? Esses são os itens principais de uma proposta de valor, aí obviamente explanados aqui junto ao cliente. Segundo ponto importante, tá? Durante um orçamento, facilite o fechamento. Em que sentido? Conduza para o onboarding do cliente a proposta. Como assim? Se eu entrego um orçamento, tá? E simplesmente eu entrego, ó, custa tanto assim, assim, assado, e eu deixo o cliente decidir, né, que é a ideia, e eu não faço condução, eu não facilito o fechamento, tá? No sentido de conduzir ele já para o onboarding, isso pode gerar uma dissonância, tá? Porque o cliente, ali naquele momento, ele está no processo de decisão. Então é legal eu já condicionar o cara para o fechamento. Né? Então eu apresento, por exemplo, e no final eu digo, bom, Cláudio, maravilha, entendeu? Ficou claro? Perfeito. Como é que funciona, Cláudio? Eu vou pedir para o meu financeiro emitir a ordem de pagamento para ti. Enquanto isso, o meu responsável técnico, o meu engenheiro, ele vai te ligar semana que vem, vai te ligar amanhã. A gente vai começar a coletar aqui as primeiras informações para a gente agendar uma visita, a visita técnica final, para que a gente efetivamente analise a tua estrutura, passo a passo, etc e tal. Até agora, pessoal, falando aqui, me veio na hora aqui, tá? Me veio aqui uma situação que existe uma visita de validação técnica antes de fechar o orçamento, por uma questão de custo. Se tiver essa necessidade, façam isso, tá? E aqui vocês entregam o resultado, tá? Agora, se não existe, aí, tecnicamente, eu não sei se tem essa necessidade, tá? Se não existe, aqui tem um momento de conduzir o cara para o próximo passo. Agora, se existiu, se precisa, antes, porque isso pode mexer no orçamento, pode mexer no preço, no valor, etc e tal. Então, aqui vocês vão entregar a resposta disso. Tá? Quer dizer, bom, o engenheiro teve, fez a visita, etc e tal. Eu vou passar aqui para o meu financeiro, fazer a ordem de pagamento, ele vai te ligar, a gente vai te encaminhar o contrato vai ser assinado, vai chegar no teu e-mail, é só fazer uma assinatura lá digital, etc e tal. A partir daí, após essa visita que o meu engenheiro já fez para ti, o meu técnico ele vai marcar já um dia contigo para ir lá, a gente faz uma análise ali para a instalação, etc e tal. É isso, tá? Eu conduzo o cara para o fechamento. Aí, claro, que essa questão metodológica, técnica, operacional, vocês dominam, eu não domino. Então, conduzam bem isso, tá? Mas qual é o objetivo final aqui? Levar o cara para o fechamento de uma forma tranquila, conduz o cara, tá? Não simplesmente entrega e diz, ó, que orçamento. Tá? Não, cara, entreguei, entendeu? Bacana? Tá, como é que funciona agora? O meu financeiro vai fazer uma ordem de pagamento, vai te ligar, vai combinar contigo isso. O meu técnico, ele vai te ligar para marcar um horário na tua agenda. A gente já vai solicitar os materiais agora essa semana, etc e tal. Conduz o cara, tá? Coloca o cara no fluxo, tá? Isso é importante. E foca sempre nos benefícios, né? A venda aqui do orçamento já fez uma venda em reunião, tá? 90% da venda tá lá. Mas esses 10% aqui são importantes, tá? Então foca, deixa tudo isso muito claro e conduz o cara para o onboard, tá? Facilita o fechamento, conduzindo o cara para o onboard, deixando ele tranquilo. Tá? Então deixa o cara tranquilo, deixa a coisa fluir. Tá? A gente brinca em vendas onde tem assinatura em mesa, não é o caso, né? Aqui não é o nosso caso, mas a gente brinca que é entrega a caneta pro cara. Entendeu? Tira a caneta da tua mão e põe na mão dele, faz ele assinar, faz ele tomar ação. E isso é conduzir o cara, né? Leva o cara efetivamente para o fechamento, tá? Galera, é importante aqui um ponto, tá? Que eu tô trazendo de reflexão, inclusive. Reunião de apresentação do orçamento, tá? Eu acho isso fundamental, eu sempre fiz isso em venda consultiva, oriento os clientes a fazerem e os KPIs disso são muito bons, tá? Então, inclusive, são OKRs de empresas que fazem venda consultiva, o número de clientes que vai para uma reunião de apresentação de proposta, tá? Porque é fato que uma apresentação em mesa, uma apresentação remota, hoje em dia a tecnologia nos permite isso, ela agrega valor na entrega de uma proposta. É diferente do simplesmente mandar o orçamento, tá? Porque eu posso ler o orçamento e eu vou ter a minha leitura, a minha interpretação daquele orçamento. E quando eu apresento o orçamento, é completamente diferente. Eu sigo fazendo uma venda.
tá? Então eu aconselho isso, sugiro que vocês façam isso, tá? Fiz a reunião. Lá na reunião, como a gente falou no vídeo anterior, já deixei agendado a próxima call para entrega do orçamento, tá? Se o cliente trouxer uma objeção, lembre, né? Tentem entregar numa call. Tá? Parece besteira, mas se o cliente não me manda, acho melhor tu me mandar, não quero fazer uma reunião, leva o cara para o entendimento do porquê da reunião. Coloca o bode na sala com o cara. Né? Diz, ó, Cláudio, posso te mandar, não tem problema nenhum, mas 10 minutinhos, 15 minutinhos, entra numa call comigo, porque eu preciso te apresentar algumas variáveis que elas vão estar na tua mão em termos de decisão. Tem algumas questões que nós identificamos que são possíveis para ti, por exemplo, como rentabilizar isso ao longo do tempo, que mexe um pouquinho em algumas questões, e eu vou te dar essa opção. Eu vou te dar essa opção de tu definir se tu quer ir para um lugar, para um lugar ou para outro. Eu acho que é super interessante pra ti. Mas eu preciso te apresentar, senão eu vou te mandar o orçamento, vai ficar confuso para ti. E isso mexe um pouquinho até nas condições de pagamento, nas opções que eu vou te trazer, que eu desenhei para ti. E tenta levar o cara para reunião, tá? Importantíssimo. Por que isso? Não seja um tirador de pedido, é isso. Não adianta só mandar o orçamento. Tá? Se a reunião for muito boa, se a venda tivesse sido definida lá, ok. A gente nunca vai saber disso. Tá? A não ser que eu faça isso durante a reunião lá, que aí é um outro ponto, que a gente conversou um pouquinho. Se eu sentir que é possível, tem um produto de prateleira, etc, então fecha lá. Mas se eu vou mandar o orçamento, tenta trazer o cara para a reunião e fechar, saia da reunião com a venda fechada. Tá? Isso é importantíssimo, galera. Não seja um tirador de pedido. Tá? Fugir do básico. Tá? Isso é o básico. Só mandar o orçamento. Esquece o cara. Tá? Foge do básico. Tá? Conduz o cara efetivamente para o board. Tá? Por fim, seja um closer. Tá? Seja um fechador. Tá? Um cara que fecha. Não um cara que manda o orçamento. Tá? Aqui eu vou fazer um comentário, pejorativo, pelo amor de Deus, mas orçamento qualquer um manda. Tá? Qualquer um. Agora, fechar a venda, não. Né? Fechar a venda é para vendedores. Tá? É para o consultor. É para o cara que domina as ações e domina o cliente. Tá? Então, seja um closer. Lembre-se disso, não seja um, um, uma pessoa que envia orçamentos. Eu ia usar um outro nome aqui, mas eu fugi ia fugir da linha de raciocínio, tá? Não seja uma pessoa que envia orçamentos apenas, tá? Então, seja um closer, tá? Seja um vendedor consultivo. Bom, importante isso, galera. E agora a etapa crucial, tá? Nem sempre vai dar para fazer isso na reunião de apresentação, fechamento, faz parte do processo. Nem sempre o cliente vai aceitar vir para a reunião, então tu vai ter que mandar o orçamento, mesmo que tu argumente. Aí tem técnicas, a gente pode gravar um vídeo e falar especificamente sobre isso, tá? Tem técnicas até para mandar áudios, etc e tal. Mas talvez não dê para fechar na reunião de orçamento, né, de apresentação da proposta, de estudo de viabilidade, da proposta de valor. Então, nós entramos numa etapa que é crucial, que é follow de orçamento, tá? Follow de orçamento. E aqui mora um dos indicadores mais negativos do processo de venda quando a venda é consultiva. Temos uma tendência a não fazer follow de orçamento, tá? E isso faz com que a gente perca muito, muito em termos de taxa de conversão. O follow de orçamento ele é fundamental, assim como é o follow lá de qualificação do lead, tá? Por quê, galera? Porque é natural o ser humano, quando recebe uma proposta, ele entrar num processo de reflexão e avaliação, tá? Quando eu sou estimulado a uma compra, seja ela qual for, tá? Tem um sentimento que me leva aquilo, tá? Eu posso estar sendo estimulado por emoção, posso estar sendo estimulado por desejo, posso estar sendo estimulado por necessidade, posso estar sendo influenciado, posso estar tomando uma decisão que eu não refleti sobre, uma decisão impulsiva, posso estar sendo efetivamente impulsionado a tomar aquela decisão, por exemplo, de fazer contato com uma empresa por uma questão pontual de mídia, de marketing, de uma atração, de uma atração. Então, tem milhares de variáveis no processo, tá? Então, é muito natural, quando eu recebo a proposta, eu efetivamente refletir, o que nós chamamos de dissonância de venda, tá? Que aí eu vou pensar, vou pegar uma opinião, vou ler mais a respeito, e aí eu posso ser efetivamente impactado por algo que me tire do processo da jornada, que é a famosa dissonância de venda. Exemplo claro aqui, tá, pessoal? Mandei o orçamento, eu falei com o cara, 2 dias depois esse cara vai ser impactado por um outro anúncio com preço diferente, tá? Do meu orçamento. E ele não entendeu. Uma das razões da importância da reunião de apresentação do estudo, tá? Porque ele deixa claro para o cara os porquês. Porque se ele só olhar preço, ele pode receber uma outra proposta e gerar uma dissonância em relação a mim, tá? Eu posso ser impactado, eu posso falar com qualquer pessoa, falo com o fulano que não teve uma experiência legal com energia solar, ou o cara que não acredita. Aí o cara diz, cara, isso aí é frado. Isso aí, instalei na minha casa, baixou, tive um problema lá os 2 primeiros meses iniciais, paguei mais, inclusive, do que eu pagava. Isso vai acontecer, tá? Então, o follow, ele serve para isso, tá? Para a gente manter o cliente engajado na nossa venda. E eu preciso cumprir esse follow. Lembrando, tá? Tá até aqui em cima, tá no nosso pipe. O follow de orçamento é um pouquinho diferente porque ele é pontual, ele é no dia, tá? Então eu faço no segundo dia, no sétimo dia, no 10º dia. Lembrando que eu vou dar prazo para a proposta aqui de 7 dias, tá? No nosso exemplo. E depois eu vou trabalhar os gatilhos mentais. Mas D2, D7, D10. E entre D2 e D7, eu vou trabalhar a dissonância, tá? E entre D7 e D10, eu vou trabalhar o gatilho de fechamento. Escassez, urgência, oportunidade, tá? Então, importante isso aqui, tá? Então, não negligencie o follow de orçamento de forma alguma. Importantíssimo, tá? Trate as objeções.
aquilo que a gente conversou também no papo de vendas, à medida que a gente vai ganhando cancha, ganhando tempo de tela, ganhando orçamento, a maioria das objeções vocês já conhecem, inclusive, que já vem mandando orçamento há bastante tempo. Então, tratem as objeções, se preparem para as objeções, extraiam isso do cliente, façam as perguntas. Lembra que no envio do orçamento é importante, tá? Fazer as perguntas, entender por que o cliente não está respondendo, tá? Por exemplo, o cliente para de te responder. É normal, acontece todo dia. Tá? Façam as perguntas, mantenham o cliente aquecido, falem com ele, sejam criativos, sejam ávidos, criem oportunidades, tentem abrir janelas de oportunidades de conversar com aquele cliente. E aqui é mais fácil, tá? Entre aspas, porque tem um orçamento que está vencendo. Então usem isso a favor de vocês. Alteração, variação de preço, variação de câmbio. Vocês têm variáveis aqui, principalmente no mercado de vocês, que podem induzir o cliente a ter senso de urgência. Tá? Então usem isso, tá? Usem isso. E aprendam a tratar as objeções. Tá? E para isso, é preciso estar em contato com o cliente e extrair dele quais são essas objeções. A famosa pergunta, inclusive, que em dado momento ela vai ser feita, que é efetivamente o que está te impedindo de seguir, de fechar, tá? Ou o que te fez, por exemplo, desistir no meio do caminho. A gente viu que tinha uma necessidade, tinha demanda, a gente fez o estudo de viabilidade, ficou tudo bem alinhado, inclusive te entreguei que é uma possibilidade de rentabilização. A priori tu tem a demanda, né? Tu acabou nos procurando, a gente fez o estudo, o que está te impedindo de seguir? Tá? O que está efetivamente travando o processo? Perguntem. Tá? O cara não responde mais. Mandei o orçamento, o cara nunca mais nos respondeu. Contato o cara, tenta ligação, manda um áudio, usa os gatilhos, diz, tudo bem, aqui eu falando de tal, te mandei o orçamento, ele manda o orçamento, tem um prazo de 7 dias. Tá? A gente mobiliza aqui as equipes no envio do orçamento, porque tem todo um processo que a gente busca agilidade. A gente acaba conversando mais. Faz sentido ainda seguir, manter contato contigo, posso cancelar aqui a minha proposta. Lembrando que se a proposta é uma condição assim, assim, assada, a avaliação é uma oportunidade bacana, mas eu tenho esse limite de tempo, então posso cancelar aqui ou faz sentido a gente seguir ainda? Perguntem. Tá? Até para tirar a ansiedade da frente, tirar o cara do pai, como a gente diz. Né? Dropar o cara. Se tá ali, dropa o cara. Cumpre o prazo, tá? Negocie, né? Aprenda a ser um negociador. Sempre vai ter, sempre vai ter. O envio do orçamento, ele nem sempre é definitivo. Sempre vai ter alguma possibilidade de negociação ou uma necessidade. Aqui fica um disclaimer importante, que é prepare-se para isso antes do orçamento e não depois. Na hora que eu faço o orçamento, eu já crio alguns cenários possíveis de negociação na minha cabeça. É o famoso oferto mais para dar mais desconto. Tá? Claro que aqui a gente está falando de comércio, varejo, outras coisas assim, produtos de alto valor, mas isso é usado em vários segmentos. Tá? Então tenham sempre os 2 ou 3 cenários possíveis de negociação. Tá? Aquelas que vocês possam explorar, a famosa gordura de negociação. Tá? Então, aprendam a fazer isso, aprendam a negociar, aprendam a surpreender, a colocar bodes na sala, aprendam a colocar o cliente em estágio de reflexão, se usem disso, tá? Aprendam a fazer isso. E foquem nos benefícios de novo, sempre, tá? Durante o follow de orçamento, sempre foquem nos benefícios, tá? Benefício ou dor. Aqui eu gosto de usar um exemplo, tá? Assim, que é bem, acho que é bem usual do entendimento da questão cognitiva do comprador, tá? Que é tu focar no benefício, lembrar ele da dor, e focar no benefício para que a gente coloque ele no estado de reflexão de perda. Então, assim, eu lembro que tu tem uma dor, eu estou te ofertando aqui, tu tem uma oportunidade de não ter mais essa preocupação ou se livrar dessa dor e tu tá perdendo. E aí coloca o cara no quadrinho de risco. O que ele tá assumindo de risco em perder isso? Claro que, dependendo do status do cara, da necessidade, o risco pode ser menor, pode ser médio, pode ser maior, então tem que ter esse feeling, né? Mas foquem sempre nos benefícios e reforcem o que ele efetivamente está perdendo ou deixando de adquirir. Lembrem ele disso. Lembrem ele disso. Então, tem essa variável, por exemplo, da rentabilização, tem a variável da segurança, tem todas essas variáveis que a gente identificou ao longo do processo. Então, foque nisso durante o orçamento também. Tá? E isso aqui, essa rotina, ela vai buscar o ganho, que é efetivamente o fechamento da venda. Tá? E aí vai iniciar, obviamente, o processo técnico. Então, aqui, essa última trilha, não menos importante, tá? Aqui a gente acaba negligenciando muito. Então, tenham bastante cuidado nisso. E se utilizem aí de todo o know-how que vocês têm aqui para não perderem o hype, pegar o cara no hype de fechamento. Tá? Muita energia nos primeiros dias, pós-orçamento, muita energia. Até o D2, muita energia, é para fechar mesmo. Do D2 ao D7 tem que ser mais analítico, tem que entender que tem alguma coisa travando, então tem que ser mais analítico, tem que extrair isso do cliente. E do D7 ao D10 é o nosso famoso check-out de venda. Ali eu preciso colocar o cliente no estágio de desconforto. Tá? E aí eu vou fechar a venda ou não. Galera, nem sempre vai fechar e vender isso. Tá? Lembre da estatística do não, faz parte do processo. Tá? E o não fechamento de vendas, ele tem que ser um fator de motivação, não de desmotivação, tá? Isso a gente pode fazer outros materiais e ter outros bate-papos aí sobre isso também. Mas é isso, aqui a gente fecha, o time. Depois, a gente vai fazer uns vídeos adicionais falando um pouquinho de gatilhos mentais, falando um pouquinho de alguns processos complementares, eu até desenhei eles aqui no fluxo, tá? A questão específica aqui da reunião, a gente vai buscar exercitar isso, vai buscar falar um pouquinho mais sobre. Já fiz o desenho aqui para vocês do nosso bate-papo de vendas, onde a gente já extraiu os pontos aqui da nossa pirâmide. Então a gente vai exercitar isso, vai falar sobre isso. E também a questão mais de PNL de venda, onde a gente vai falar um pouquinho aqui de gatilhos. A gente vai exercitar isso também para o nosso pitch ficar afiado, para a gente ir afiando os machados e conseguir aumentar as nossas taxas de conversão. Mas tudo faz parte de um processo macro, tá? A venda é um processo, lembre, tá aqui. Esse processo ele tá aqui, cumpram um processo, se habituem a fazer,
tenham motivação para fazer, tenham, né, motivação para fazer. E esse é o processo de vendas, tá? O mapa mental de vendas, ele precisa sair do papel, ser cumprido e o resultado ele vem, tá? Então, é isso, turma, tá? Voltamos a falar nos próximos vídeos e, como a gente gosta de dizer aqui, na Alba, na assessoria, os nossos próprios times de vendas aqui, com as pessoas, com os clientes que a gente trabalha, vamos dar ali, porque só tem um caminho e não há problema numa empresa que as vendas não resolvam, tá? Isso aí, pessoal. Seguimos nos próximos vídeos.